quando eu cheguei em Portugal. Eu com 20 anos ainda, eu fui fazer 21 anos já com um mês que eu estava em Portugal. Já pastoreando lá na cidade de Faro. Eu fiquei uma semana em Almada com o pastor Leopoldo, que foi meu pastor aqui a nível nacional. Hoje ele já está com o Senhor. Fiquei apenas uma semana e fui enviado para Faro, uma igreja que existia há 9 anos. Já tinham passado 10 pastores, estava 6 meses sem pastor. Ou seja, sabiam que estava à espera e de repente chega um puto. Né? Vocês falam aqui também no norte, né? No sul falam assim, né? Pastor Samuel, me corrija aí qualquer coisa, né? Eu sei que tem os regionalismos também, né? Eu lembro que a igreja, né? A igreja tinha talvez umas 30 pessoas lá e estava com uma equipe de liderança, como estava algum tempo sem pastor, e tinha um presbítero na igreja que ele virou-se para mim e ele falou assim: é dessa que a igreja acaba. E viu aquele miúdo, né? E já tinham passado pastores experientes, gente que ficou até mesmo pouco tempo, um deles ficou 3 meses. Aí, de repente, chega um puto lá, um miúdo, de 20 para 21 anos. E então, eu nunca me esqueço dessa frase, hoje eu me rio com ela, né? É evidente que naquele momento não foi assim. Não é? Mas a percepção e pelo histórico, né? Ele falou, é dessa que a igreja acaba, né? E sabe, e nós eu estive naquele tempo e confesso que para mim foi realmente muito desafiador. E eu comecei assim a ter ataques que eu chamo até mesmo ataques de morte, porque foi algo assim terrível que aconteceu na minha vida no início. Eu sofri demais, demais da conta. Mas sabe, quando nós entendemos que temos um propósito para cumprir, nós precisamos ser indesistíveis no cumprimento desse propósito, porque nós não estamos falando de coisas passageiras, nós estamos falando de coisas eternas. E quando nós falamos de coisas eternas, nós precisamos entender que nós já estamos do lado do vencedor. Então, ou seja, temos que ser indesistíveis. Nós temos a palavra do Senhor Jesus para nós. E Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Mas Ele disse assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o princípio é ter bom ânimo no meio das adversidades. É ter bom ânimo no meio das aflições, dos momentos difíceis. E eu quero, através dessa palavra, animar o seu coração para que você cumpra o seu propósito, mesmo que você possa estar passando momentos difíceis, desafiadores, momentos em que você ora e não vê respostas, como no caso de Zacarias e Isabel. Que não, eu disse aqui ontem, eu repito, não foram anos, foram décadas. Décadas que eles passaram sem ter uma resposta que eles queriam, que eles desejavam. Mas é interessante na vida de Zacarias e Isabel que apesar deles não terem respostas, eles eram resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. Porque eles estavam cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Então, eu quero animar o seu coração e dizer, seja indesistível, porque você está do lado do vencedor. Eu entendo que eu tenho a melhor resposta de todas, que eu sei que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu sei que nada pode me separar do amor que há em Cristo Jesus. Então, se nada pode me separar do amor que há em Cristo Jesus, eu preciso ser indesistível no meio das adversidades. No meio dos problemas que, às vezes, eles são muito complicados. Eu lembro, pastor Alexandre, que eu acho que com 1 ano, mais ou menos, de Portugal, Deus me deu uma promessa. Deus falou comigo, falou assim, Elias, você será provedor de pastores. Deixa eu dizer para você, naquela época, eu creio que eu estava com uns 2 anos, aliás, que eu já estava casado. E eu lembro-me que quando eu recebi essa palavra de Deus, eu estava vivendo a época que eu chamo a época das moedas. Era aquela época que eu ia nas gavetas, abrir as gavetas para ver se achava alguma moeda. Para poder comprar o pão,
para poder comprar alguma coisa. Quer ver quando chegava a visita, então? Aí era um sufoco, era um sofrimento, que eu ia vendo se não tinha uma moeda lá para me safar, para comprar um pão a mais, para comprar alguma coisa que não estava à espera. Eu chamo a época das moedas, mas sabe, queridos, na verdade nunca faltou, mas a gente teve que ter habilidade, né? Naqueles momentos desafiadores. E foi nesse momento, eu lembro-me de uma feita que eu recebi o meu salário, e ainda isso foi no início ainda, igreja pequena, igreja com muitas dificuldades financeiras, e eu recebi o meu salário em moedas, era o tempo do escudo ainda, e foi um saco de moedas, aquelas moedas, né, de 50 escudos, né, de 100 escudos e tal, e foi um saco, o meu salário, pastor Samuel, foi um saco de moedas. Eu lembro que o meu sogro, que hoje é meu sogro, ele viu aquilo e falou: Elias, o que é isso? Eu falei: é meu salário. Ele falou assim: que falta de respeito. Eu falei: não, isso aqui é provisão. Eu estava tão feliz com aquele saco de moedas. Eu era o pastor da igreja, eu sabia, como se diz, né, o que a casa gasta, né? Eu sabia o que a casa gasta, então eu sabia a realidade. Então, para mim, eu não estava nem aí que era em moedas, para mim era provisão. Vocês estão entendendo, né? Porque na época das moedas, porque muitas vezes eram as moedas mesmo em moedas que eu recebia, mas aquilo para mim era um gozo, porque era a provisão de Deus naquela forma que Deus estava fazendo. E foi nesse meio, sabe, que nós fomos avançando e Deus foi me dando um chamado missionário. Foi nesse meio que Deus falou comigo, eu nunca me esqueço, estava na Via do Infante, voltando de uma reunião em Almada, estava lá perto de Lolé, no Algarve. Eu não esqueço o local, não esqueço aquele momento em que eu estava no meio dessa dificuldade toda, a gente querendo avançar, e nós tínhamos o projeto de começar algo lá na Alemanha, algo em Vila Real de Santo Antônio, no Algarve, e nós não tínhamos nem para a gente ali, a gente tinha que não é, se mover para ir além, mas nós já estávamos nesse impulso missionário. E eu lembro-me que, então eu fiz um projeto, eu criei um projeto, e eu falei: nós vamos fazer o projeto sócio-missionário para atingir Siegburg, na Alemanha, e Vila Real de Santo Antônio, aqui no Algarve. Quando eu falei isso, eu escutei o Senhor falar comigo, ele dizer assim: Elias, não limites o meu poder. Eu nunca me esqueço disso. O Senhor falou, eu ouvi o Senhor falar comigo: não limites o meu poder. Porque eu estava limitando um processo missionário para 2 cidades. Para 2 cidades. E sabe, quando o Senhor falou aquilo comigo, eu pedi perdão ao Senhor ali mesmo no carro. Eu falei: Senhor, me perdoa. Porque às vezes a nossa limitação e as adversidades mesmo que vivemos, elas tendem a fazer com que a nossa visão seja pequena, seja focada na dificuldade, enfim. Mas a gente sabe o Deus que temos e que, na realidade, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos ter um foco diferente. O nosso foco tem que ser na eternidade, tem que ser no cumprimento eterno do Senhor. E o Senhor falou comigo: Elias, não limites o meu poder. Sabe, queridos, por ouvir isso que o Senhor falou, o Senhor foi nos dando palavras, o Senhor foi me levando, e uma das coisas que Deus me levou foi para a África. Eu lembro-me que numa altura que queríamos fazer coisas sociais lá no Algarve, na época as coisas foram melhorando, a igreja foi crescendo, a igreja foi prosperando, tivemos que mudar, compramos o templo próprio não coube, tivemos que mudar de espaço, e as coisas foram melhorando, e a gente já queria fazer alguma coisa a mais a nível social, fazer um lar, alguma coisa. Imagina, quem estava contando moedas agora já queria fazer um lar para idosos. Mas aí o Senhor falou comigo: não, Elias, não é isso que eu quero algo além. E sabe, porque o Senhor então nos levou para a África. O Senhor deu uma palavra ao meu pastor no ano de 99, abril de 99, para nós darmos de comer para o povo africano, e nós abraçamos isso. Em 2002 eu fui para a África a primeira vez. Quando eu fui lá, o Senhor falou comigo fortemente, e eu entendi que eu tinha um chamado a cumprir lá em África, e assim nós fomos fazendo e cumprindo o propósito do Senhor, e hoje nós estamos vendo algo lindo de Deus acontecendo, e daqui a pouquinho eu quero mostrar alguns vídeos para você também,
Mas sabe, eu quero dizer para você que as coisas acontecem, não é fruto do acaso, não é fruto de você ter tudo muito bem preparado, muito bem esquematizado, humanamente falando, de você ter condições. Não, nada disso. Nada disso, mas sabe o que nos leva realmente a nós sermos indesistíveis, a nós podemos alcançar as conquistas do Senhor, é entender que temos um chamado a cumprir, um propósito a cumprir e sermos indesistíveis. Mas dentro desse texto eu queria tirar 3 princípios aqui que podem nos ajudar a nós cumprirmos o nosso propósito. O primeiro deles está aqui no versículo 6. E eu quero, dentro desse versículo, tirar um princípio aqui que eu queria que você guardasse ele. Viva corretamente diante de Deus e dos homens. Viva corretamente diante de Deus e dos homens. Olha só, o versículo 6 diz assim para nós: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu creio que uma das coisas que nos dão essa autoridade realmente para nós cumprirmos o nosso propósito é nós, indiferente dos problemas e das adversidades, nós mantemos o princípio da fidelidade, o princípio, assim como Zacarias e Isabel, que a Bíblia relata que ambos, os dois, eram justos. E a Bíblia fala que eles eram justos. Olha só o testemunho, diante de Deus e diante dos homens. E é interessante que fala ainda, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas deixa eu dizer, a vida estava fácil para eles? Não, em um aspecto, por exemplo, da esterilidade, que era até visto até mesmo na época como uma maldição, imagina, a esposa do sacerdote. Mas sabe, isso me faz ver como é lindo o mover de Deus, entendendo que, na realidade, quando nós nos dispusemos a agradar a Deus, independente daquilo que possa estar acontecendo na nossa vida, nós passamos a ser respostas de Deus para as pessoas, mesmo nós não tendo resposta para nós mesmos. E eu imagino quantas respostas de Deus na vida das pessoas através de Zacarias. Quanto Deus usou a vida daquele homem. Mas ele não tinha uma resposta de algo que ele queria, mas ele queria ser uma resposta. E a Bíblia mostra que ele é uma resposta. Porque ele vivia irrepreensivelmente diante de Deus e dos homens. E isso para mim é uma resposta. Sabe por quê? Isso é fantástico quando nós vemos pessoas que testemunham realmente que são novas criaturas em Cristo Jesus. Pessoas que testemunham que são filhos de Deus e que, por serem filhos de Deus, vivem os princípios de Deus, vivem os princípios do reino de Deus. É tão fantástico isto. Nós entendemos que temos que cumprir um propósito, e indiferente que as coisas sejam boas ou não, mas nós precisamos ser fiéis ao nosso propósito e nunca seremos fiéis ao propósito se não entendemos que existem princípios eternos aqui na palavra de Deus que precisamos obedecê-los. Efésios 2:10 diz que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós estamos falando aqui hoje para muitos líderes, como desde ontem, não é? Falando para esses líderes de célula, vocês estão sendo ativados, vocês estão sendo abençoados. Eu quero deixar uma frase aqui do nosso mestre Elias Dantas. Ele diz assim que o alvo da liderança transformadora é a transparência. A liderança transformadora é autêntica. Aleluia. Aleluia. A liderança transformadora, ela precisa ser autêntica. Então, olha isso, o alvo da liderança transformadora é a transparência. A liderança transformadora é autêntica. Pastor Elias Dantas diz assim que a plataforma de autoridade vem de cima e vem de baixo, de Deus que nos autoriza e do povo que nos aceita. Então, temos aí que entender que há princípios, né? Tem algo que me chama muita atenção também, tem muitas frases do Dr. Elias Dantas, mas eu quero deixar mais uma. Ele diz assim que quando provamos nosso quadro de valores é quando reagimos diante das dificuldades. Nós provamos, isso tem tudo a ver com a palavra, nós provamos o nosso quadro de valores quando nós reagimos
diante das dificuldades. É aí que nós vamos realmente provar nosso quadro de valores. Para mim, Zacarias e Isabel é um exemplo. É um exemplo de uma reação obediente ao chamado, mesmo quando passavam os anos e eles não tinham filhos. Mesmo estando diante da realidade da esterilidade naquele momento, mas eles continuavam servindo ao Senhor com paixão, com alegria, com disposição. Então, eu quero deixar esse princípio para você: viva corretamente diante de Deus e dos homens. O segundo princípio: cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. O versículo 5, nós vemos aqui no versículo 5 e no versículo 8, o que nós vemos aqui? Vemos Zacarias cumprindo o seu chamado. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Verso 8, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Então, a gente vê o que ele estava fazendo aqui. Ele estava trancado em um quarto, porque ele não tinha uma resposta que ele esperava de uma oração que ele fazia há tanto tempo. Não, ele estava cumprindo o seu chamado. Ele era sacerdote. E aqui estava, portanto, ele cumprindo. Quando o milagre aqui aconteceu, o anjo chegou, ele estava respondendo ao chamado do Senhor para a vida dele. E a gente precisa compreender que nós todos somos chamados por Deus. Talvez você diga, mas ele era um sacerdote. Hoje nós sabemos que, hoje temos uma realidade diferente do princípio sacerdotal. Nós acreditamos, cremos no sacerdócio universal dos crentes. Mas mesmo sabendo do sacerdócio universal dos crentes, existem aqueles que Deus chama para que trabalhem de forma integral na obra do Senhor. Mas deixe-me dizer, indiferente você trabalhar de forma integral a nível de tempo na obra do Senhor, nós precisamos cumprir o nosso chamado, aonde estivermos. O pastor Elias Dantas nos diz que nós precisamos servir aonde estivermos. Nós servimos aonde estamos. Certa vez perguntamos para ele sobre a questão de localidade geográfica. Ele falou, olha, aonde você está, você tem que servir. Ou seja, presta atenção. Não tem desculpa. Você não pode chegar em Portugal e dizer assim, não, mas meu chamado é lá para Jersey. Não, meu chamado é lá para a África. Não, meu chamado é lá para a China. Então eu estou aqui me preparando, depois eu vou cumprir meu chamado. Não. O meu chamado é para ser cumprido hoje. Eu fui chamado para as boas obras e eu preciso hoje viver o propósito de Deus. No dia 18 de julho de 2021, eu preciso cumprir o meu chamado. No dia 19, precisarei cumprir o meu chamado. Ou seja, onde eu estiver, eu precisarei cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado. Então, que nós possamos ir em frente, cumprindo o propósito do Senhor. Olha só, que coisa fantástica. Rick Warren, ele diz assim que maturidade não se mede por quão alto você ergue as mãos ao sentir Deus, mas quão firme você o obedece quando não o sente. Maturidade não se mede por quão alto você ergue as mãos ao sentir Deus, mas quão firme você o obedece quando não o sente. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim que não tem aposentadoria no reino de Deus. Precisamos viver como uma vela, brilhar com a mesma intensidade até acabar. Aleluia! Maturidade, irmãos, nos leva realmente a esse entendimento. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Precisamos viver como uma vela, brilhar com a mesma intensidade até acabar. Então entenda, somos chamados a amar, a adorar, a orar, a proclamar. Então, não pare, não desista, continue cumprindo o seu chamado. Em terceiro e último lugar, falando sobre, independente das adversidades, cumpra o seu propósito. Nós falamos, em primeiro lugar, viva corretamente diante de Deus e dos homens. Em segundo lugar, cumpra o seu chamado. Em terceiro lugar, persevere orando. Persevere orando. Olha só o versículo 13. O versículo 13, temos aqui... Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha a primeira parte deste versículo.
O anjo aparece e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Sabe, não importa se talvez passe muito tempo e não estamos tendo respostas, o nosso chamado é a obediência. O nosso chamado principal é a obediência, então eu preciso continuar obedecendo. Então, se eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar orando. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Nós precisamos orar em todo o tempo. Então há um chamado do Senhor para nós, como igreja, orarmos. E deixe dizer, nós precisamos aprender que a oração, portanto, tem que fazer parte do nosso todo, não apenas de alguns momentos. Há pessoas que separam, às vezes, tempos especiais para oração, e isso é fantástico, mas deixe-me dizer, mais do que isso, eu preciso viver a minha vida em oração. Eu preciso entender que eu tenho que estar ligado aos céus. Uma das formas, portanto, é entender que eu preciso orar sem cessar. Bill Johnson diz assim, que a intercessão proveniente de uma fonte insaciável move o coração de Deus como nada mais o pode mover. A intercessão proveniente de uma fonte insaciável move o coração de Deus como mais nada o pode mover. Pastor Luciano Subirá diz assim, que onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Que a gente possa continuar semeando em oração, porque onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Aleluia. Robert Lau diz assim, que a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Isso aqui é muito precioso, e eu preciso ter o entendimento da oração correta, a oração eficaz. A oração é um instrumento poderoso para fazer com que a vontade do homem seja feita, portanto, para fazer com que a vontade nossa, humana, seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós aprendemos e temos ouvido falar que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, aí é Deus que trabalha. Aleluia. Então, quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha, Deus move. Que nós possamos nos levantar como um exército de oração para ver Deus trabalhando na nação portuguesa, para realmente ver Deus mudando as realidades aqui em Portugal. Aleluia. Charles Spurgeon afirmou certa vez que sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Então, que a gente se levante realmente em oração, que a gente possa entender isso. Quando agimos, diz Max Lucado, que quando agimos colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Imagina Deus se movendo ainda mais aqui na Póvoa de Varzim. Imagina Deus se movendo, eu quero dizer, Deus vai mover. Porque Deus responde ao clamor do seu povo. Aleluia. E na conclusão desta mensagem, nós vamos ver a resposta de Deus a esse clamor e a essa oração. Olha só, versículos 13 a 17. Vamos ver aqui versículos 13 a 17 nesse texto, concluindo então esta palavra. Olha só a palavra do Senhor dizendo aqui para nós. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Verso 24 diz assim, que passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, aleluia, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo, mas vamos lá para o verso 36 e o verso 37, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, quando? Na sua velhice. Uau, na sua velhice.
sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Esse é o nosso Deus. E o verso 37, pega esse último texto dessa manhã. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia, aplauda ao Senhor mesmo, porque para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu quero concluir essa mensagem com alguns testemunhos fresquinhos lá de África. Eu cheguei de África, vim de Moçambique direto aqui para Portugal. Coloque, por favor, esse primeiro vídeo, que vamos ver um pouquinho dos nossos pastores louvando ao Senhor em um dos nossos seminários. Coloque, por favor. Essa canção fala que quando você será abençoado, não pode esquecer o seu Deus. Nós tivemos que dividir. Você é abençoado, você não pode esquecer o seu Deus. É esse o significado dessa canção. Esses pastores alegres, felizes, adorando ao Senhor. As igrejas se multiplicando. No meio da pandemia, plantamos igrejas em Moçambique, no Malawi, pelo menos. Eu não tive no Zimbábue também não tive o reporte de Zâmbia, mas no meio da pandemia, igrejas foram plantadas, para a glória de Deus. Agora, estive lá e uma das coisas que pudemos também foi celebrar ao Senhor por 10 anos, este segundo vídeo aqui, 10 anos do Centro Ebenezer, um centro de acolhimento que já há 10 anos funcionando. Ele caiu com o ciclone. Pode colocar o som, por favor. Nós, crianças do centro, queremos agradecer pelo apoio ao longo desses anos. Deus vos usou para concretizar o sonho colocado no coração do pastor Mozilho. Muito obrigado e Deus vos abençoe. Elisa, mamãe. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Oh, Ebenezer. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, mamãe. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. 10 anos que essas crianças aqui só tinham uma parte delas. O ciclone Idai, que aconteceu em 2019, destruiu, não conseguimos ainda terminar de restaurar, mas essas crianças são atendidas diariamente, alimentadas. Hoje temos já de crianças que entraram lá. Vamos ter agora a formatura de pessoas que estão se formando no Seminário Instituto Bíblico de Sofala, lá na beira. Sabe, é o mover de Deus. Temos um que foi fazer o Seminário Batista agora, ganhou uma bolsa
para fazer o Seminário Batista, acho que lá no Pernambuco, alguma coisa assim. Não lembro bem o local, mas lá para o Nordeste. Sabe, é tão precioso ver gente que cresceu e hoje já se tornou um jovem, mas transformado pelo Evangelho de Jesus. E tudo isso porque nós não olhamos para as facilidades, mas no meio das adversidades nós persistimos. No meio dos anos, quando a gente não sabia o que fazer, mas falamos, nós vamos continuar porque temos um chamado a cumprir. E nós estamos continuando a cumprir o chamado. E nossas igrejas não são assim. Pode soltar só a imagem desse último vídeo, eu vou continuar falando em cima. Nossas igrejas não são assim, dentro dessa realidade. Aquele primeiro tempo construímos para abrigar o seminário dos pastores, né? Mas nossas igrejas, elas são assim. Nas aldeias, nosso chamado é para as aldeias. Então, estamos fazendo a obra do Senhor lá no meio das aldeias, em um ambiente tão simples, mas sabe, nós confiamos na palavra do Senhor e entendemos que, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E nós estamos vendo uma realidade de transformação. Deus transformando vidas, lá em África também. Mas eu quero finalizar dizendo, tudo isso começou a partir dessa nação, da nação portuguesa. Eu quero com isso ativar o seu coração para entender que nós podemos fazer muito mais do que já temos feito. Eu tenho dito que eu entendo, eu vejo, não é, dentro da questão portuguesa, esse espírito de conquista. Gente, se em 1500 houve a realidade do descobrimento do Brasil, naquele período do descobrimento de tantos lugares, 500 e tantos anos atrás. Agora imagina nós como igreja, com aquilo que já temos hoje, o que podemos fazer, se nós entendemos que há um Deus poderoso que guia a nossa história, que rege a nossa história e que quer nos conduzir cada vez mais ao propósito supremo dele. O entendimento de que há vidas para serem alcançadas. O amor de Deus que precisa ser revelado ainda a pessoas que estão em trevas. E nós sabemos que para que, aonde mais as trevas, aonde mais existem densas trevas, é aí sim que mais a luz brilha. Então a luz de Jesus vai brilhar nos lugares mais escuros, é que a luz de Jesus vai brilhar. Então, eu queria convidar você a ficar em pé, você que puder, por favor, eu queria orar por você. E queria dizer para você, não pare, não desista. Você líder de célula num momento difícil, complicado, não desista, não desista do seu discípulo, de sua discípula, quando parece que não tem mais o que fazer. Você ouviu a palavra. E você sabe, seja guiado por essa palavra, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não deixe de cumprir o seu chamado. Então, que você persista, que você entenda que independente das adversidades, eu temos um propósito a cumprir. Então, viva corretamente diante de Deus e dos homens. Cumpra o seu chamado. Persevere orando. E você vai ver como Deus moveu na vida de Zacarias e Isabel. Eles já sendo avançados em dias, não podendo ter filhos, mas Deus trouxe o milagre. João Batista, o precursor do nosso Salvador. Veja o tamanho do milagre. O que Deus não pode fazer? Coloque os seus olhos nele. Sua expectativa precisa estar nele. A nossa esperança vem dele. Então não pare. Não desista. Entenda que não tem aposentadoria no reino de Deus. Precisamos viver como uma vela e brilhar com a mesma intensidade até acabar.